Muito bom dia, vamos lá, começando então essa segunda-feira, 24 de abril. Na semana passada, índices de expectativa de inflação nos Estados Unidos que continuou caindo. O resultado veio com uma expectativa de 2,22% de inflação no trimestre, tá? Agora vamos lá, o que mede isso? São 20 indicadores que medem a expectativa de inflação de investidores, analistas e consumidores do que eles esperam que seja a inflação no futuro. Portanto, essa expectativa continua sim em queda, assim como a inflação realmente medida, ela vem apresentando queda. Mas a atividade industrial nos Estados Unidos na semana passada veio um dado melhor do que o esperado. O nível de serviços cresceu no maior nível em 12 meses, também mostrando força ainda. Então, os balanços nos Estados Unidos também vieram melhores do que o esperado das empresas. Essa semana ainda tem de empresas importantes, Microsoft, Alphabet, Facebook, Amazon, dentre várias outras que tem para sair. E ainda tem expectativa do PIB do primeiro trimestre, que vai ser divulgado essa semana, e o PCE, que é o índice de inflação mais levado em consideração pelo Banco Central americano. Portanto, essa combinação de dados todos dá uma leitura para entender, será que a economia americana realmente está desacelerando e o Banco Central não terá que subir mais juros por lá? Eu continuo achando que sim para as duas coisas. Sim, a economia está desacelerando, sim, teremos uma recessão em breve nos Estados Unidos, mas eles ainda terão que subir os juros dia 3 de maio em pelo menos 0,25%. Essa é a minha leitura, porque a inflação ainda está longe da meta de 2% estipulada pelo Banco Central americano, tá? Pois bem, a leitura é: quanto mais os Estados Unidos sobe juros, mais freia a economia, e isso obviamente tem uma demanda maior por dólar que acaba desvalorizando as moedas dos países emergentes, explicando a grosso modo aqui. Então é super importante a leitura do que os Estados Unidos farão com a taxa de juros ou qual será a taxa terminal de juros deles, tá? Bom, na Suécia, um fundo de pensão que abriga 1/4 da população do país, a Suécia tem 10,2 milhões de habitantes, então, portanto, esse fundo tem mais de 2 milhões de cotistas, um fundo de pensão dos aposentados. Desde 2007, o retorno desse fundo é bom, 6,9% anualizado. Mas o que aconteceu? Ele é um fundo de 116 bilhões de dólares e ele perdeu 2 bilhões com ações de bancos americanos. Dos 44 bilhões que ele chegou a ter em ações, 1/5 estavam em ações de bancos dos Estados Unidos. Lembrando que em 2012 ele tinha 0. Por que aumentou drasticamente? A necessidade de tomada de risco por conta dos juros zeros ao redor do mundo em mais de uma década, como eu sempre friso aqui, fruto de uma intervenção governamental de injetar dinheiro na economia que jogou os juros para baixo e agora cobra, obviamente, o seu preço. Os bancos, os fundos precisaram tomar mais riscos para conseguir entregar retorno. Está aí um prejuízo de 2 bilhões num dos maiores fundos de pensão da Suécia. Tá? Ele tinha ação, ele chegou a ser o 5º maior acionista do SVB, que quebrou, do 5º também do First Republican Bank e o 6º do Signature Bank, os 3 que quebraram nas últimas semanas, como a gente já explicou aqui, tá? Bom, na zona do euro ainda tem essa semana PIB que sairá da zona do euro de França, Itália, Espanha, Alemanha e também a inflação desses países. E o mais importante também da Ásia será a política monetária do Japão, decisão de política monetária do Japão, a primeira vez debaixo do novo comandante do Banco Central, que é o que mostra continuará com a política ultra frouxa, ou seja, manterá a taxa de juros nominal negativa em menos 0,1, tendo que segurar a desvalorização da moeda que aconteceu ao longo dos últimos meses por conta da alta de juros no restante do mundo e só o Japão que ainda não subiu. A minha leitura é que mais cedo ou mais tarde terá que subir também, tá? Bom, aqui no Brasil teremos balanços importantes, por exemplo, da Vale e do Banco Santander, e ainda o desenrolar do arcabouço fiscal, que depois de entregue os detalhes ao longo dessa última semana, mostrou que o que já era ruim ficou ainda pior. Eu vou soltar um vídeo amanhã com detalhes todos do arcabouço fiscal e por que isso se mostra extremamente maléfico e, portanto, o crescimento da dívida brasileira
continuará, tá? A gente tem ainda no Brasil importante na terça-feira vendas no varejo e na quarta-feira o dado de inflação, o IPCA 15, tá? A gente tem também o CAGED, que mostra abertura de empregos privados na quinta-feira, taxa de desemprego e o IBCBR, que é a prévia do PIB no Brasil, tá? E a Argentina, que também vou fazer um vídeo sobre isso essa semana, seguindo ladeira abaixo, 104% de inflação, e agora a discussão será que eles terão que desvalorizar a cotação do peso oficial, que está segurado pelo governo, só que as reservas internacionais da Argentina está praticamente zerada e, portanto, acabou o dinheiro para conseguir segurar a taxa oficial, quando a taxa paralela, chamado o dólar blue, nas ruas está uma taxa extremamente maior, ou seja, o peso muito mais desvalorizado do que a cotação oficial, rumo ao abismo, a economia argentina muito triste. E lembrando que o presidente Lula falou no final de 2022 que a situação da economia argentina terminou o ano de forma privilegiada. Vai entender o que ele quer dizer sobre isso. Uma ótima semana para todo mundo.